Domingo, 5 de julho de 26, 16h57. Se vocês se ligarem nessa data, domingo, 16h57, daqui, eu acredito que eu tô certo, pelo menos nisso, porque eu não tô ligado em Copa do Mundo, mas na minha ideia, daqui a 3 minutos começa o jogo do Brasil. Se eu não me engano é Brasil e Noruega também. Olha como eu tô sabendo das coisas. Mas eu trouxe um passageiro agora aqui, bem próximo a esse bairro aqui, que é onde o loteamento novo aqui e tal, que é onde novo, que já está ficando velho, já está ficando cheio de construções aqui. E aqui no loteamento, eu trouxe um passageiro próximo daqui, lá de Balneário, nem era de Balneário Camboriú, era de Camboriú. Eu estava lá dentro de Camboriú, levei um passageiro de Balneário Camboriú para Camboriú, depois eu já estava de Camboriú, eu acabei vindo de volta aqui em Itajaí. E hoje é um dia, né, que o pessoal está sonhando com esse jogo, já tem, né, sei lá, desde o último jogo e tal, tá todo mundo louco, né? Todo mundo louco porque o Brasil vai jogar e tal. E vocês devem ter escutado aí um rojão, um estouro que deu agora. O pessoal tá tudo louco, né? E as ruas agora, né? As ruas começam a ficar tudo vazias porque o pessoal tá ligado no início do jogo, né? E eu, quando vinha pra cá e tal, fiquei pensando em várias coisas e tal, mas uma das coisas que eu pensei é que eu estava na Copa do Mundo de Futebol de 1990, na Itália. E o início de Copa de 90, o Brasil jogava em Torino, né? Para nós brasileiros aqui é Turim, mas lá na Itália o nome correto é Torino, né? Mas aqui no Brasil não sei por que chamam de Turim. E eu na mesma coisa, eu morava em Milano, lá, aqui é Milão, né? Então o Brasil na primeira fase da Copa do Mundo jogava em Torino. E daí outros brasileiros lá, fomos para Torino, dava horas de trem, sei lá, 5 horas de trem, não me recordo. Talvez isso, 5 horas de trem de Milano para Torino. E nós acabamos assistindo o primeiro jogo do Brasil. O Brasil, não me lembro se ganhou, se empatou. Agora já não lembro de mais nada. Daí depois passaram-se os dias, o Brasil foi jogar de novo, era em Torino. A gente foi, né, ver o jogo e tal. Daí o terceiro jogo a gente nem foi. A gente nem foi porque o Brasil já estava classificado, não sei o que, e era lá em Torino. E a gente já tinha, né, andado por Torino e tal, então queria conhecer outros lugares, né? Daí veio o famoso jogo com a Argentina, né, que já era nessas fases que eu acredito que é essa fase que o Brasil está agora de eliminatórias. E o Brasil caiu, a Argentina ganhou e tal, o Brasil caiu. E até eu tive um monte de problema lá, o pessoal esse que eu conhecia, teve um cara que ficou completamente louco,
cara. Essas coisas de futebol, o cara ficou completamente louco porque o Brasil perdeu e principalmente perdeu para a Argentina. O cara ficou louco, cara, louco. Mas não era disso, nada a ver com isso que eu gostaria de falar. Eu pensei em falar outras coisas assim, cara, como a vida ela se amarra de um jeito que a gente não consegue assimilar, não consegue juntar os elementos que a vida vai puxando para um lado para o outro. Por exemplo, assim, nós estávamos na Copa do... Agora já deve ter começado o jogo. Eu não estou nem aí pro jogo. Olha só, lá em 90 eu viajei horas de trem e tal para tá. E a gente viajou de noite até para chegar de dia em Torino e tal. Então, e hoje o jogo tá aí, poderia estar na frente de uma televisão aí e não tô nem aí. E já deve ter começado. E o que eu ia dizer para vocês assim, das amarrações que a vida faz. Na época, o trio elétrico, que o cantor Netinho, aquele, cantor baiano, ele foi com um trio elétrico para lá. Não sei se era Banda Beijo. Eu não me lembro que banda era que eles estavam junto lá, que tinha o Netinho. E os caras mandaram um trio elétrico da Bahia, cara. Um ônibus daqueles, um caminhão daqueles, trio elétrico. E isso ficava no entorno lá do estádio lá e tal. E a gente ficava curtindo, porque a brasileirada tudo aparecia por lá e tal. E daí eram os brasileiros moradores de lá e os brasileiros turistas, né? E nessa história da banda, era isso que eu ia falar. O cantor Netinho lá, animando, cantando e tal, né? Eu não sei se vocês acompanharam aí nos últimos tempos o Netinho, o cantor. Cara, o cara quase morreu, cara. O cara regula de idade comigo. Eu tô com 62. Ele tá de idade por aí. Cara, o cara quase morreu já e já tem uns 4, 5 anos, sei lá. O cara teve eu disse sei lá, o cara teve um câncer terrível aí. E fez altos tratamentos e tal. Mas o cara teve ali entre a vida e a morte. Teve bastante ali entre a vida e a morte. Agora parece que ele está melhor e tal. Mas eu digo assim, ó. Pega as situações das mesmas pessoas que estavam lá na Itália em 1990. Esse cara, ele quase morreu. E era um cara que até foi um cara que tinha um físico bacana, tinha uma saúde bacana, meio que puxava para esse lado da saúde e tal. E tá lá, cara, quase morto, sabe? E eu, aproveitando esse link do futebol, deixa eu ver se isso aqui tá gravando. Eu nunca fui muito de futebol, mas já por outro lado, eu gostava de velocidade, eu gostava muito de velocidade. E daí, por estar na Europa, eu fui nos grandes prêmios de Portugal, Imola na Itália, Monza na Itália, Mônaco na França. Por quê? Porque grandes prêmios, velocidade, Fórmula 1, ó, de novo o avião aí, ó. Como sempre nós estamos na rota do avião, sempre temos... Cadê o avião? Esse avião acaba de decolar de Navegantes. Esse avião decolou de Navegantes.
E aqui até vale uma observação. Vai encaixar no meu vídeo essa história do avião aqui. Cara, eu estava em Portugal em 1989 e eu fui arrumar os freios lá de um carro que eu trabalhava no Boticário e tal. E eu cheguei na oficina, as revistas brasileiras circulavam em Portugal. Lembrem-se, não tinha, 1989, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso. E eu entrei na oficina lá, os caras iam mexer no freio do carro e tal. E eu sentei lá numa salinha lá e tal. E tinha lá umas revistas. E eu peguei uma revista Manchete. E tava a tragédia do voo da Varig que caiu no meio da Amazônia. Cara, esse voo, eu fiz um link agora com esse avião que passou aqui. Os caras conseguiram cair com um avião da Varig no meio da Amazônia porque tinha um jogo de futebol do Brasil, cara. Os comandantes, os caras do avião, ficaram mexendo nos rádios lá do avião, não sei o que, para ver a história do jogo de futebol do Brasil. E erraram umas coordenadas, cara. Os caras erraram umas coordenadas, tipo assim, era 27 graus. Tu imagina assim, se tu entende, não precisa entender muito, mas tipo assim, 27 graus, sei lá, não sei se eu tô filmando, tá aqui, 270 tá aqui. Mas fiz assim, mais ou menos. Ou seja, os caras acharam que estavam indo para lá e os caras estavam indo para lá, cara, num avião. Olha, por causa de um jogo de futebol do Brasil, da seleção brasileira. Ou seja, os caras, sei lá, tinham que ir para Marabá, não me lembro para onde, Mato Grosso, não sei. E os caras viraram o avião para dentro da Amazônia, cara. Até acabar o combustível e a merda cair. A merda caiu por falta de combustível, cara. Porque não tinha mais aeroporto, não tinha mais nada. Os caras caíram no meio da floresta amazônica, cara. Sobreviveu gente. Até hoje tem. Os pilotos sobreviveram. Os filha da puta sobreviveram, os pilotos. E muita gente morreu e tal. Teve gente que sobreviveu. Os caras ficaram dias perdidos lá no meio da Amazônia. Joga aí na net, avião da Varig caiu em 1989. Amazônia e tal, vai aparecer. Uma história bem interessante. Cara, e por causa de um jogo de futebol. Tu vê só, o avião caiu por causa de uma merda de um jogo de futebol, cara. E... daí dessa história do voo da Varig, eu peguei a revista e comecei a folhear, cara. O avião tinha caído fazia 2, 3 semanas. E nós lá em Portugal não sabia. Cara, eu não sabia nada dessa história que tinha caído um avião, morreu gente e tal. E eu em Portugal não sabia disso, cara. Daí, pela revista, tu vê, as revistas sempre saem uma semana, 2 depois, sei lá, a revista chegava lá em Portugal, sei lá, 3 semanas depois que eu fui saber que tinha caído um avião. Olha como a diferença da informação, das conexões, das coisas, como tudo mudou. Olha, isso era 1989, cara, 30 e poucos anos atrás, 40, sei lá. Mas assim, ó, voltando então agora, isso aí por causa que passou o avião aí. Mas assim, ó, voltando ao link do netinho da Itália de Fórmula 1, eu tenho vídeo aí no canal. Se vocês voltarem aí, deve ter uns 3 meses isso. 3 meses isso. Eu fiz um vídeo lá em Balneário Camboriú falando do Senna Tower. O Senna Tower é para ser o maior residencial do mundo. Não sei, os caras estão dizendo isso. E casualmente, porque é um prédio inspirado no Ayrton Senna, né? Usou o logo dele, o nome dele e tal. E casualmente ontem de noite eu estava em Balneário Camboriú, e é na Avenida Atlântica lá, que é na beira da praia. E eu sempre passo lá e passo nesse Senna Tower.
né? E no vídeo, se vocês quiserem, volte aí nesse vídeo, tem 3, 4 meses, alguma coisa sobre Senna Tower, se não é nesse vídeo, é num vídeo anterior ou num vídeo posterior. Eu falo que o Senna me mandou a merda em Mônaco em 1990, cara. Ah, mas como que o Senna te mandou a merda? Cara, resumo, vai lá e olha o vídeo, mas resumo, nós batemos no apartamento dele lá em Mônaco, depois da Fórmula 1, depois de ele ganhar a corrida, e tava lá a irmã dele, a Viviane Senna e tal, e ela falou com ele e ele disse, não, manda esses filha da puta embora daqui, sabe? Resumo da história, olha lá o vídeo, tá? Ou seja, o Senna não era nada daquilo fora das pistas, cara. Nas pistas, o Ayrton Senna fora das pistas era um baita de um pau no cu. Mas esquece isso. E daí eu passei ontem à noite lá na frente desse Senna Tower. Já tem a parte de baixo ali, sei lá o que tem ali da parte do prédio. E tinha um evento lá, cheio de luzes, som, umas lonas, tipo assim, aquelas barracas puxadas na rua, na calçada, um monte de gente de preto, todo mundo de preto, tipo assim, pessoal de recepção e tal, e coquetel e não sei o que, e tava uma folia na frente daquele Senna Tower. E sempre quando eu penso lá, eu faço assim, faço com o dedo, vai tomar no teu cu, filho da puta. Mas por quê? Porque tu olha, eu ia nos grandes prêmios todos de Fórmula 1, e tu olha, o grande Ayrton Senna. Cara, o grande Ayrton Senna tá podre embaixo da terra há 30 e tantos anos. Tá podre, não existe mais nada da figura, podre embaixo da terra. E eu tô aqui contando a história para vocês. Então assim, ó, cara, como a vida é diferente. Eu que era o filho da puta que tava lá em Mônaco, que ele mandou tomar no cu, tô aqui, cara, vivo, cheio dos meus problemas, contando história aqui no YouTube para quem quiser escutar. E, ou seja, o que eu quis dizer dos links? Acabei fazendo até o link com o avião da Varig que caiu, que nem era para, não ia entrar nesse vídeo, mas foi uma história interessante que vocês veem gente que nem sonhava em morrer naquele dia, morreu, outros sobreviveram e tal. E outros links, tu pega o Netinho quase morreu, tu pega o Ayrton Senna que se fudeu, e eu tô aí, cara. E eu tô aí com meus BO e não tô nem aí pro Jogo do Brasil. Depois vocês me contem quanto é que deu. Agora eu quero ir no supermercado ali, cara, porque me deu uma vontade de comer chocolate, cara. Eu quero uma coisa doce, eu não vou ver jogo, mas e daí eu sei que eu vou entrar no supermercado, vai ter televisão lá. Daí tô vendo um monte de foguete aí, já deu gol? Me conte aí, eu vou pegar chocolate. Fui! E tomara que o Brasil não tome um chocolate que nem aquele que tomou da Alemanha de 7-1. Cara, aquilo lá não foi chocolate. Aquilo lá foi a existência do cacau. Fui!